Então, gente, eu quero deixar aqui, primeiro, eu já falei no começo um pouquinho, apresentei o filme, né? Então, a gente tem a honra de ter também a Helena aqui participando, mas eu queria começar ouvindo, porque a proposta desse debate é a gente entender um pouco como está a acessibilidade dos filmes para o público que precisa dessa acessibilidade, né? Que eu estava explicando isso no começo para eles. Então a gente também vai falar, se vocês tiverem perguntas eu posso falar da direção e a Helena pode falar também do ponto de vista da Cia dos Ventos e do processo, como foi realizar. Mas eu quero, já que vocês acabaram de assistir, primeiro ouvir o que vocês... Aí eu posso falar? Sim. Eu quero dizer que eu chorei com você e que eu sinto muito por essa história ter acontecido e de fato ser artista num país como o nosso é bem difícil. Então, lamento muito por vocês terem que passar por isso e se desfazer, como você disse no filme, né? O trabalho de uma vida toda. Muito obrigada. Eu acho que essa emoção foi transmitida assim, de uma forma belíssima, entre aspas, mas com muita dor. É bonito, mas é triste, né? Mas é isso, né? Que a arte tem que ter alguma coisa, não é só felicidade, né? Mas a gente só acha bonito aquilo que a gente se conecta. Mesmo quando é triste, né? A gente só chora quando a gente ri. A gente não chora com alguém que você não se conecta, que você não gosta, que você não, de alguma maneira, não se sente no lugar da pessoa, né? Então, é isso. Quer dizer que vocês se conectaram com a gente e sofreram com a gente, né? Essa história tão dramática, né? Que ela é bem dramática. Eu acho que eu percebi, assim, essa ligação, né, da família, né? A hora que um dos seus irmãos falou, né? Ele fica se perguntando, né? Se ele quer isso pro filho dele, né? De ser filho de artista. Como que isso é sério, né? No sentido de, tipo, isso toca e isso preocupa os artistas. Porque você passa por isso, né? Imagina, vocês passaram por isso, cresceram, viram a dificuldade, o amor, a beleza que tem no teatro, mas a dificuldade que uma família de artistas passa para se manter, para sobreviver, né? Sim. A gente fala que as pessoas falam, 20 mil ali de incentivo, e as pessoas acham, é muito. Gente, é muito pouco para você pensar assim, manter um projeto, né? Você tem aluguel do barracão, iluminação, sonoplastia, sustentar artista, né? As pessoas acham que a gente vive de amor, né? Sim. Não é só isso. A gente também tem conta pra pagar, a gente tem nossas vidas, e eu fiquei pensando muito, né? Nisso, depois ele comenta ali, né? E o futuro da minha mãe, né? Como é que vai ser? E aí eu fico me perguntando, o Estado, né? A prefeitura, o Estado, eles nunca tiveram interesse em manter essa história, por exemplo, vamos salvaguardar esses bonecos, né? Como não tem um espaço para guardar. Hoje existe essa preocupação dessa Secretaria de Cultura, enfim, no município, em resguardar essa memória, ou eles estão nem aí para vocês? Eu queria fazer uma pergunta extra. São duas coisas, assim. Depois que acabou o projeto, o projeto Boneco Sociedade, que tinha o Carnaval dos Bonecos, né, da onde foram se acumulando os 80 gigantes, que 80 gigantes, na verdade, é um número, assim, figurativo, porque eram mais de 80 bonecos. E foram se perdendo, então os que acabaram sobrando com a gente ali. Mas foram 2 momentos. Depois que acabou o projeto lá, a gente foi viver a nossa vida, enfim, tentar outros meios para conseguir manter os bonecos. Mas a prefeitura de São José dos Pinhais, principalmente, que era onde era o projeto, a cultura do boneco gigante já estava na sociedade.
as pessoas da cidade já esperavam, elas sabiam que existia, que tinha um teatro, que tinha o Carnaval dos Bonecos, porque o teatro ele tinha apresentação todo sábado de manhã e toda sexta e sábado à noite. Então a gente criou um público, que era o público da cidade. Então a própria comunidade da cidade trouxe essa necessidade, daí eles perceberam, um tempo depois, que eles tinham encerrado uma cultura que já era da cidade. Então eles tentaram retomar, né? Tanto que agora tem novamente o Museu do Boneco Animado lá em São José dos Pinhais, mas o museu original, quase todos os bonecos foram jogados no lixo. E sem nenhum tipo de aviso para que a gente fosse lá recolher os bonecos. Que a gente levaria com a gente, né? A gente carregou os gigantes, imagina se não ia carregar os menores. Então, no quesito boneco gigante, e a história ficou em São José. Na história da Companhia dos Ventos, a prefeitura tem É que depende da gestão, né? Prefeituras são feitas de muitas pessoas. Então, às vezes, você vai achar ali entra uma pessoa na Secretaria de Cultura que, por exemplo, quando a gente estava gravando o filme lá, nos recebeu de braços abertos, mais ou menos, vamos colocar entre aspas, assim, os braços abertos, né? Mas eles viram a importância daquilo, nos receberam lá. E depois que o filme foi lançado, começou um movimento de reconhecimento, porque a gente colocou São José dos Pinhais, né? A Joana fez esse lindo trabalho de colocar a gente no mundo, e a gente colocou São José dos Pinhais no mundo. Então, sabe, assim, acho que começaram a enxergar a gente não como exploradores, porque eles achavam que nós éramos exploradores, né? O que é sempre essa ideia de que o artista tem o poder, né? Porque no fim das contas, acho que a gente tem, né? Eles têm medo do artista, do que a gente pode falar, do que a gente pode fazer. E no fim das contas, a gente só quer levar a nossa arte pra frente. Então, eles viram a grandiosidade que a Companhia dos Ventos trouxe para a cultura de São José. Então, tá mudando um pouco, mas durante muito tempo, acho que como é falado no filme, nós fomos renegados lá na cidade de São José dos Pinhais. E a gente, né, veio vindo para Curitiba, tanto que tem os bonecos gigantes no Carnaval de Curitiba agora, mas o Estado, no caso, né, assim, a prefeitura, vou colocar o Estado como o Estado do Paraná, a prefeitura, secretarias, ele demora para perceber a necessidade, sabe? E é bem isso, você tá ganhando 20 mil e você tá achando ruim. Uhum. Imagina, que isso? Uma 20 fortuna. mil para você contratar o quê? 50 pessoas para trabalhar? Não, e precisou um filme para organizar isso de uma forma visual, que tivesse acesso para outros públicos. Imagina agora que vai passar no Canal Brasil, vai estrear no Globoplay, né? Vai dar uma visibilidade que eles nem imaginavam, né? Exatamente, exatamente. E é isso, no fim das contas, a gente está sempre batendo na mesma tecla, a gente está sempre levantando a mesma bandeira, que está sempre ali na frente deles, mas de repente, quando está na tela grande, né? Quando está no telão, quando ele divulga, assim, quando tem um movimento, acho que o cinema tem um poder muito grande, né? Que o teatro também tem, mas o teatro, ele é momentâneo. Você vai lá assistir aquela peça. O cinema, ele, depois que ele sai do cinema, ele vai para dentro da sua casa. Então isso tem um alcance e faz com que, acho que às vezes a repetição e o debate faz com que fichinhas vão caindo aí na cabeça dos nossos governantes, né? Acho que teve um impacto muito interessante o filme ter estreado no Cine Passeio e depois passada no Cinemark em São José dos Pinhais. Porque o Cinemark não passa documentário. Muito raro. Então, a gente comprou uma sessão no Cinemark para fazer uma sessão em São José dos Pinhais. Porque é o único cinema que tem lá cinema mesmo. Sim. Então, a gente comprou essa sessão para levar o filme lá.
E a recepção, né, local foi muito interessante, assim, porque, nossa, o filme daqui passando no Tô falando da cinema, minha cidade, peraí, vamos lá. no shopping. É, Isso foi exatamente. bem interessante. Eu acho que isso também ajuda no reconhecimento. Enfim, vocês têm perguntas? Porque você falou que tem que sair, né? Então, se tiverem perguntas também. Já vamos catar o IFAM, já vou falar. Gera os bonecos aí com patrimônio cultural. Vai lá, faz Olha, alguma coisa, IFAM. É uma boa ideia. Vamos tocar terror na cabeça deles. Não deixa os bonecos ir pra fogueira. Exatamente. E um pouco triste que tenha que ser tão dramático para alguma coisa começar a acontecer, mas historicamente no mundo quase sempre precisa acontecer alguma coisa muito dramática para que as coisas comecem a mudar. Então, esses se foram para quem sabe para os próximos que vêm poderem ficar aqui com a gente, né? Não precisarem ir para a fogueira de novo. A gente viver só a fogueira de São João daqui para frente, né? Só a da felicidade. Mais alguma pergunta? Vocês estão ativos? Estamos ativos, sim. Na verdade, depois do filme, começou a movimentar mais. Também que o filme foi filmado ali já do meio para o fim da pandemia. Então, as coisas começaram a acontecer também, né? Porque na pandemia, tudo parou. Nós fomos os primeiros a parar, os últimos a voltar. É o clássico, né? Então, a verdade é que o filme reacendeu uma chama dentro de todos nós. Que estava bem apagada, né? Que tinha sido virado cinza ali. Porque foi um sofrimento muito grande e um sofrimento familiar, né? Ele não é individual, assim. Quando está num grupo de artistas, claro, todo mundo sofre, mas quando você é uma família, aquilo é um fantasma que segue a gente, né? Que está com a gente. É você olhar para a cara dos seus pais, aquilo que o meu irmão falou, e pensar, e o que vai ser dessas pessoas? Como que elas vão se aposentar? O que vai ser de mim, do meu futuro quanto artista? Será que se esse é o meu futuro, né? Se a gente se espelha nos nossos pais. Então, o filme reviver isso porque a gente enterrou isso, né? Para continuar vivendo. Então, ele foi realmente enterrado. E o filme reacendeu esse poder e no fim das contas foi muito sobre a gravação, que além que fazer cinema é muito legal, né? É muito legal fazer cinema, ser gravado e daí microfonado, assim, essa parte a gente já foi o máximo. Mas da troca com o público, né? Das pessoas, como você disse, chegarem com lágrimas nos olhos e me abraçarem dizendo, eu chorei com você, eu senti com você. E daí você percebe que aquela dor, ela não é só sua, claro, ela é minha, mas ela é de todo mundo que tem um pouco de empatia, que gosta de arte, que vive a vida na pele, né? Então, fui vendo... Eu já sabia que a arte era transformadora, né? Eu sempre soube. Mas, de certa forma, foi a minha ficha também que caiu ali na hora que eu me vi no telão e que eu vi, porque a primeira vez que eu me vi, eu só tinha críticas para comigo. Só tinha críticas da minha postura, porque meu cabelo estava descabelada, sabe? Assim, só críticas. E depois, na segunda vez que eu assisti no cinema, que eu comecei a também viver aquela história como se ela não fosse minha, sabe? Assim, ver de fora, e daí eu comecei a perceber tanto a gravidade do que tinha acontecido, quanto a grandiosidade de tudo que tinha acontecido. Então, isso me fez ter um orgulho do nosso trabalho e um orgulho da nossa batalha, da nossa luta, do nosso caminho. Então, a gente começou a voltar um pouco mais forte para a vida, assim, do boneco gigante, principalmente, que tinha ficado um pouco de lado, assim. No dia da pré-estreia, que foi aqui no Sesc do Paço, na praça, né? Foi o cinema na praça, que é um projeto do Sesc. Foi feita uma sessão ao ar livre, tinha 130 pessoas com telão. E no final da sessão, o Joelson, né, veio para mim e falou assim, nossa, cada vez que eu assisto o filme eu me emociono, porque como é que você conseguiu fazer uma poesia com uma tragédia?
Então, para mim, o processo de filmar, assim, esse filme foi o primeiro projeto da minha vida que eu escrevi, e o primeiro edital que eu escrevi eu ganhei para realizar, né? E aí eu comecei a minha vida no teatro, né? A minha vida profissional. Eu tinha 11 anos, 12 anos quando eu comecei a fazer teatro. E aí essa coisa do palco, ela tem uma força muito grande para mim, do trabalho do artista. E eu comecei a encarar esse filme não como só a Companhia dos Ventos, mas um pouco uma metáfora do que passamos todos nós artistas, que tentamos viver da nossa arte. Então, sempre você cria uma conexão com o seu entrevistado ou com o seu interlocutor no documentário, quando você vai fazer um documentário, né? Você tem que criar essa conexão para você filmar isso, para colocar no filme. Só que esse filme, ele foi mais desafiador, porque teve momentos, como aquela conversa com o irmão mais velho da Helena, né, com o Lucas, que eu tive dificuldade, porque quando ele começou a falar sobre a vida cíclica, sobre essa coisa dos ciclos do artista, eu comecei a pensar sobre a minha vida também, que é isso, né? A minha e de todos os artistas. E aí, assim, em determinado momento, eu perdi a concentração mesmo de entrevistadora, porque em algum nível a gente está no mesmo lugar. E normalmente você tem essa posição no cinema de você ter você exerce um poder de alguma forma. Porque você está ali, a entrevista sou eu que estou editando, sou eu que estou propondo, sou eu que estou colocando. Só que naquele momento eu sucumbi ali à situação e tive que parar para retomar um tempo depois, assim, porque para me recuperar mesmo, para me recolocar no meu lugar de entrevistadora. Voltou para a essência, né? Sim. Eu, diante disso, né, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas percepções enquanto produtora de acessibilidade, né, que a gente falou. Sim. Em se tratando de um filme nessa linha, né, que conta essa história, eu senti falta de algumas colocações, né, na audiodescrição. Principalmente a leitura e o posicionamento, né? Depois a Dai pode falar, né, enquanto usuária dos recursos, enquanto consultora de audiodescrição. Todos os momentos em que apareciam cenas mais antigas, todas elas estavam identificadas na tela e em nenhum momento foi mencionado, tipo Carnaval de Antonina, 1998. Né? Na audiodescrição não tinha nenhuma menção sobre o que era. Eu não anotei tudo, né? Eu anotei algumas coisas, senão eu ia acabar esquecendo. Por exemplo, passou o Museu do Boneco Animado, né? Foi identificado, e aí a hora que a Tadica estava lendo ali, estava identificado também. Quando ela fala, que ela aponta, né, para os recortes de jornal no quadro, né? Entra aquele quadro com os recortes de jornal, das reportagens, é de lá que ela está lendo aquelas informações. E em momento nenhum a audiodescrição falou sobre isso. Explica de onde vem. Explica de onde vem. Por exemplo, vocês foram identificados logo no início do filme, né? Falou o nome de vocês, né? Você e os teus irmãos. E daí, durante o filme todo, mesmo com a identificação, quando vocês colocam o banco lá na frente para conversar ao ar livre, a audiodescrição em momento nenhum falou quem era A, quem era B que estava falando, né? Senti a falta disso. A hora que ela aponta, né? O que está escrito aqui? Ela aponta para o avental e depois ela limpa o avental para você terminar de ler o que está escrito lá. E também não foi falado isso, né? Tipo, o que está escrito aqui? Aqui aonde, aqui, né? Tem uma hora que, agora eu não vou lembrar quem que faz o sinal, né? Eu acho que foi a Tadica que faz o sinal, quando ela está no ateliê, ela passa a mão na frente do pescoço, né? Como quem corta o pescoço, e que ela se emociona, né? Naquele momento. Então ela passa a mão no pescoço. Eu teria colocado, né? Acho que faltou isso. Que demonstra um sentimento, exato, né? O que mais aqui? Bom, ela está nomeado os bonecos praticamente desde o início do filme e não se fala. Senti muita falta
no início teve bastante tempo livre, assim, que eu teria colocado muita coisa ali quando a Tadika está desenhando no início. Porque no início do desenho, no início do filme, ela está esboçando exatamente o rosto dos bonecos que vão se transformar lá na frente, que vocês vão lixar, a mão articulada. Então ali no início, eu teria colocado detalhes daquele desenho dela, porque é ali que está a curva da sobrancelha, a bochecha redondinha, né? O recorte do nariz, né? E eu me emociono porque o filme está tratando de uma história real e a audiodescrição não pode fugir disso, sabe? Desculpa, mas a audiodescrição ela não pode deixar de trazer tudo isso que tem no filme. E eu senti muito, enquanto produtora, né? Daí eu com a minha aspira aqui, né? Mas aí a Dai, que é usuária, a Elaine, que é usuária do recurso, a Dai é consultora de audiodescrição, ela pode trazer a visão técnica, né, disso. A Elaine pode falar enquanto consumidora de audiodescrição, o que elas sentiram falta. E eu estava conversando com elas, vocês viram que, se eu não estou errada, aquela hora que a Tadika está com as netinhas no colo, uma delas mostra, olha aqui, ela estava com uma janelinha, não estava? Tinha caído o dente. Tinha caído o dente, né? Em nenhum momento foi falado isso, né? E por se tratar de uma história de família, eu acho que isso é fundamental colocar ali. Sim. Elas né? estão conversando sobre Porque a fada do dente. A fada do dente, né? E em momento nenhum foi falado que ela estava com a janelinha. E mais do que os atores do filme é a família. Sim. Né? Então eu teria trazido essas informações. Que traz uma conexão, né? Esse momento. E É. ele é bem rapidinho no filme também. Sim. Então, se você não está prestando atenção, você também perde. Então, eu acho importante. O José, no final, né? O José, né? O boneco, José. né? Ele está conversando com um menino, como que é o nome? O Valentim. O Valentim. Quem é Valentim? É um menino que está de pé em cima da cadeira, né? Isso. Da mesa. Da mesa, né? Faltou também... Que é o filho do que é o filho Lucas. do Lucas, né? Então, acho que faltou, assim, um pouco desse contexto mais intimista. Eu acho que, na minha visão, enquanto produtora de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, eu me coloco nessa posição e trago uma audiodescrição mais intimista. Não significa que ela vai ser interpretativa, porque a audiodescrição ela não interpreta, ela só informa. Sim. Mas acho que uma audiodescrição mais intimista, ela iria combinar mais com a proposta do filme, que é exatamente essa, né? Não sei se eu estou viajando aqui, Não. mas... Você toca num ponto que eu considero fundamental. Você falou a audiodescrição não deve ser interpretativa, mas eu diria que ela pode ser afetiva, porque o que eu sinto falta, às vezes, não só nas questões de acessibilidade, mas também nas traduções, é que as pessoas se envolvam com aquele produto, porque quando a gente faz um produto cultural, no nosso caso audiovisual, aquilo tem emoção, aquilo tem pessoalidade, Então, se quem está fazendo esse trabalho técnico, profissional, não consegue assistir o filme e compreender ele dentro dessa emoção que ele traz, o resultado não é bom. Você quer ver uma coisa que eu parei de delegar? A transcrição. Não delego mais. A transcrição eu reviso. Pode fazer por máquina automático, mas a revisão da transcrição eu reviso pessoalmente, porque às vezes a fala popular, ela tem... fica incompreendida por quem está fazendo aquilo. E se a pessoa não tiver um comprometimento muito grande, ela põe qualquer palavra. E aí fica errado tudo da acessibilidade, da tradução para qualquer outro idioma. Porque se a origem está errada... tudo vem daí. Uma informação assim que eu fiquei depois pensando se eu colocaria ou não. Mas naquela montagem inicial do filme, naquela primeira fogueira, já aparece os bonecos sendo queimados. Sim. Naquela, né? Já é uma montagem, né? Mas aí não dá para entender ainda. Daí não dá para entender, mas eu acho que ali já daria para ter colocado alguma coisa falando daquela cena que está sobreposta
a imagem dele tocando violão. Dá pra dizer que é uma fogueira, pensando, né? É uma fogueira em primeiro plano, mostrando uma outra imagem de fogueira de arquivo no fundo. É isso. E aí você não sabe que fogueira é aquela, porque o público também não sabe, né? Exato. Ninguém Mas eu sabe. acho que ali daria para ter colocado já uma informação inicial. E uma pergunta que eu tenho para... Esqueci o nome dele. Gustavo. Desculpa. Uma pergunta que eu tenho para o Gustavo é sobre a interpretação de Libras. Eu achei a intérprete bem carrancuda, assim, mal-humorada. Ele concorda, parece. Ele está concordando. E eu queria que a Dai falasse, então, sobre as percepções dela também. Eu vou pedir, Dai, me desculpa, Sim, não, fica eu vou à vontade. pedir pro Gustavo agora Sim. explicar as percepções dele, porque eu preciso Sim. ir embora. 7 horas eu tenho que estar no palco, então a gente tá bem preocupada com esse tempo. A Dai fala na sequência. Primeiro o Gustavo. Eu vou tentar resumir rapidinho, só pra gente poder trazer. Eu quero primeiro agradecer o convite, poder fazer essa troca, falar sobre acessibilidade. Falando agora do filme 80 Gigantes, realmente é um filme extremamente emocionante, né? Não falando ainda da acessibilidade, mas porque eu tenho críticas, mas falando sobre a história do filme, sobre a trajetória, é muito impactante. Eu não sabia, né, dessa história, enfim, que acontecia na cidade e que tantos bonecos foram queimados, foi de doer o coração realmente. Então, é uma história muito emocionante e fico muito feliz que vocês trouxeram isso para trazer a público e mais pessoas conhecerem. Novamente, eu sou o Gustavo, sou uma pessoa surda, eu sou ator, produtor, trabalho na área audiovisual também dentro da Fluindo Libras, também sou consultor. A gente desenvolve bastante sinais e pesquisas dentro da área para tradução. Então, dentro do nosso trabalho, né, falando da nossa experiência, quando a gente se depara com uma intérprete, por exemplo, então, tem alguns sinais já que não são mais utilizados, assim como falasse, por exemplo, voz-me-ser, né, para hoje, então tem alguns sinais que não são, então tem que haver uma adaptação também da língua. Ela não performa, assim, então tem algumas coisas que eu não sei se tá falando de um personagem, se é uma pessoa, então é muito fria todos os sinais que ela faz. Então, se é um boneco falando com uma vozinha mais engraçada, não tem essa estética, a gente não consegue perceber na língua de sinais, né. A roupa que ela escolheu também não traz um conforto visual. Ela sendo uma pessoa negra com uma roupa preta também não é a escolha melhor para a escolha de figurino que ela escolheu. Então, dentro da Fluindo, a gente tem um trabalho bem grande sobre isso. Então, a gente faz uma pesquisa de sinais, uma pesquisa cultural acerca do que a gente vai fazer as janelas de Libras, para a gente conseguir trazer isso para a sinalização e poder ter empatia com o público, né? Então, sendo para a comunidade surda, a gente poder trazer essa realidade. Então, por exemplo, a gente já teve trabalhos com intérpretes onde... quando a roupa não combina, às vezes a gente não sabe de que momento. Então, a gente percebeu ali, em vários momentos, ela não estava compreendendo o que estava sendo dito. E, do mesmo jeito, ela seguiu fazendo, sem que tivesse conexão. Então, foi aquilo que você falou, da palavra não ter significado, ela não entendeu a palavra e ela fez de qualquer jeito. Ela só fez para se livrar da tradução. Que ele tá assim, né? Então, eu tô correndo. Muito. Então, eram muitos sinais que não é utilizado mais. Então, por exemplo, sinal de cidade, ela não sabia o sinal de São José dos Pinhais, de Antonina, não foi falado, em momento nenhum foi mencionado essas cidades. Então, isso eu entendi por causa da legenda, então eu acompanhava. Então, faltava falar sobre as regiões, ela sempre usava só sinal de cidade, 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 cidade. Então, foi muita coisa que foi omitida, foi muita coisa que não teve. Então, os ouvintes teriam acesso, mas algumas coisas foram perdidas. Então, a gente se perdia em vários momentos. Por exemplo, se a pessoa estava conversando ali com uma criança, a vovó falando com a criança, por exemplo. Então, tem esse movimento que a gente fala de processo anafórico, que é esse movimento de corpo. De um lado, só para explicar. Então, como se eu estivesse falando para você, eu tô virada para você. Sim. Então, na língua de sinais, a gente faz esse movimento. Se eu for fazer você agora, você tá virada do outro lado. Então, eu faço o outro lado. Eu faço os personagens. Então, eu viro para dizer quem é que tá falando. Entendi. Então, é isso que ele tá explicando. Você não sabia, porque ela fazia tudo aqui. Então, você não sabe se o momento era a criança que tava fazendo de um lado, quem
quem que estava falando. Então tem esse campo de visão da altura, uma avó olhando para baixo para a criança e a criança olhando para cima, olhando para a avó. Então a gente não tinha. Também falando novamente da roupa, né? Então eram vários personagens, então a gente não sabia quem que estava falando. Talvez se ela tivesse feito a escolha de trocar a roupa, a gente saberia quem é que tá falando, né? Então ela, enquanto, por exemplo, se é o narrador falando ou se é a própria personagem, se ela tivesse trajada com a roupa igual do personagem, seria mais fácil da gente compreender. Ela usar essa estética corporal para poder trazer significado. Então, falando, né, ainda do trabalho, eu respeito o trabalho profissional, né, de que foi feito. É igual a gente fala, não sabe quem é que fez a audiodescrição, não tô falando nesse sentido, né, mas a gente tem que elencar esses pontos negativos que foi acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho específico nosso, que a janela não fica o intérprete grudado num canto só da tela, Dai. O intérprete, então, ele pode aparecer na direita ou ele pode aparecer na esquerda, dependendo se tem duas pessoas falando, porque daí você consegue fazer essa troca de quem é que está sendo, quando é uma conversa entre pessoas. Então, por exemplo, se as pessoas tiverem movimentação, se a pessoa sair do palco, por exemplo, eu não tô vendo, é uma fala em off que a gente diz. É só o intérprete, se ele tiver trajado com aquela roupa, ele consegue. Então, em vários momentos a gente viu que o intérprete também não fazia sinais, tava o texto correndo e ele não fazia. Então, ele precisa estar acompanhando. Então, é importante também ter alguém para tá assistindo ali junto durante o processo de trabalho para ir pondo elementos que às vezes vai faltando, né? Então, é um trabalho bem grande, né? A gente faz isso para poder ter essa riqueza da apresentação. Eu tenho uma perguntinha. Eu também tenho, depois, se eu puder, para o Gustavo. Ele continua ou vocês querem perguntar agora? Ele quer terminar, então, tudo bem. Então. Só pra terminar. E também, principalmente, o que não dá é as omissões. Isso é inaceitável, né? Então, eu percebi em inúmeros momentos que foi omitido e ela não teve preocupação de como trazer, né? Então, a gente que trabalha, a gente sabe isso, a gente tem as nossas escolhas e não dá, né? Se ela aceitou um contrato, se ela tem esse trabalho, ela precisa pensar que esse filme vai ser exposto, vai ser divulgado, né? Então, hoje em dia, com redes sociais, com tudo, o uso de imagem é muito grande. Então, ela não pode simplesmente querer... É como se estivesse oprimindo a língua, né? A galera não sabe, então eu posso fazer de qualquer jeito, né? Então, inúmeras falhas acontecem, então isso não dá. Então, eu quero agradecer novamente, né, pela atenção que vocês deram nessa preocupação de tentar corrigir alguma falha que haveria, que agora a gente está apresentando. E só mais duas coisinhas importantes. A gente tem uma página no Instagram que é Abra Sua Janela. Abra a Janela. Que ali explica mais sobre isso, da interpretação com os figurinos, como que acontece a estética, né? Então, em 2025, foi agora que a gente começou a divulgação dessa página para que as pessoas pudessem conhecer mais. E também teve na Cinemateca, teve também vários, um festival com várias apresentação com língua de sinais, né? Onde tinha esses intérpretes que faziam de acordo com a estética. E foi o primeiro nacional aqui em Curitiba, né? Que aconteceu sobre isso, que falava da estética das roupas, como que era sendo criança, então, se era criança, adulto, de como funcionava. Então, já teve 2 exibições e é muito interessante. A minha pergunta... Obrigada. A minha pergunta é se você acha possível existir um meio termo entre essas 2 situações que você fala. Porque quando você fala em figurino, por exemplo, eu fico com um pouco de sensação de que, em vez de uma tradução para Libras, a gente vai ter uma interpretação. E isso é um pouco incômodo para mim como realizadora, de pensar que a Libras ela pode estar trazendo uma outra interpretação própria para uma obra que é de outra pessoa. Então, assim como a colega da audiodescrição falou que a audiodescrição não pode ser interpretativa, e eu disse que ela tem que ser afetiva, se a gente não tem uma forma também da Libras trazer essa compreensão que você sente falta, mas sem que ela seja tão interpretativa a ponto de talvez
A palavra competir não é exatamente precisa, mas seria a que eu mais consigo entender, porque minha preocupação é que a Libras vá competir artisticamente com o filme, com a arte. A sua pergunta é bem interessante. Desculpa. Não, ele está respondendo, eu já abro para você, daí desculpa. Me meti aqui. Então, a gente vai falar de 2 campos, né? Então, vou falar do ideal, né? Da tradução ideal e também da possibilidade que é fazer o intérprete, né? Onde ele, da mesma roupa e tal, ele só faça então o processo anafórico, ele tenha outros elementos. Mas não dá para omitir, não dá para ele não performar o personagem no sentido dele fazer isso. Se é uma criança falando, ela vai falar, a gente vai sinalizar com esse corpo. Sim, uma né? performance, É nesse sentido a performance, tá? Quando eu falo de performance. Então, por exemplo, o adulto olhando para baixo, se tá limpando, a forma, então é fazer essa performance, não olhando friamente para frente, né? Não sentindo a cena. Então, por exemplo, o barulho, quando tinha ali, né, falando da lixa, falando sobre o barulho da música, uma porta batendo, a gente consegue compreender. Então, a roupa não precisa ser necessariamente igual. Há essa possibilidade de só melhorar essas técnicas para conseguir entender. Então, por exemplo, se é 1 ou 2 pessoas falando, pode ser também o mesmo intérprete, não seria um problema, mas a língua de sinais precisaria ter qualidade nesse sentido. Né? Então, se não sabe a palavra, por exemplo, se ela não conhece São José, se ela não conhece Antonina, são cidades famosas, tem como pesquisar, né? Se ela não conhece, ela não pode simplesmente omitir. Sim. Se ela poderia, talvez, soletrar, se ela não conhecesse o sinal, mas nem isso era feito. Parecia preguiça, descaso, não sei o que seria. Mas várias outras palavras não teve essa preocupação de apresentar o que era. Você quer só falar o que é o ideal? Eu só ia dizer que o portal de Antonina também não foi mencionado. Só disse passa por um portal de uma cidade. Ah, sim. Acho que eu... Deixa eu terminar. A Thay queria fazer alguma pergunta também. Porque ela tem que ir embora. Daí ele falou que a língua de sinais seria da qualidade e o ideal seria onde as roupas combinassem com a roupa. Às vezes nem é o figurino igual, o mesmo que vestiu. A gente já teve produções que era o mesmo. A própria equipe do cinema trouxe. Mas às vezes é a cor. Uhum. Então, se alguém tá de laranja e o outro tá de vermelho, só a cor a gente já sabe quem é o personagem, né? Isso também traz um conforto visual para eles, porque faz parte da cena. Porque quando você pensa esteticamente, algumas pessoas pensam suja a imagem, né? O intérprete ali junto. Mas não, quando você traz, é confortável para eles, a compreensão se torna mais fácil. Legal. Tá, e pergunta, vai. É que você falou a tua pergunta, achei que já era, eu vou perguntar. Eu queria perguntar para o Gustavo como que ficou para ele o entendimento que a hora que a Tadinha movimenta a boca da boneca, para ele entender quando era a boneca e a Tadinha falando. Se ele, não, né, no caso, a interpretação não ficou clara nem quando era o adulto e a criança, imagine entre a boneca e a Tadinha. Tá, eu tô tentando consertar a pergunta. Tá. Se você... ele fala, na verdade, em vários momentos eu acompanhava pela interpretação e visualmente quem que tava na tela naquele momento, né? Uhum. Então, a legenda me ajudou muito em muitos momentos, porque com a língua de sinais não seria compreensível apenas. Porque não era frio, né, dessa maneira que eu falei, sempre pra frente. Eu não sabia qual personagem tava falando, né, se tava tendo alguma troca, porque ela sempre fazia da mesma forma voltado pra frente. Então eu não sabia se tava vendo troca de
de pessoas falando naquele momento, porque não tinha esse processo anafórico que é a virada de corpo, né? Mas daí eu fazia, a gente diz que eles usam de estratégia tudo. Eles olham a imagem, eles olham a legenda, eles olham a internet, eles vão pegando, tipo, tudo que tem de informação. Todas as informações. Por exemplo, se tiver então, por exemplo, assim, ó, se tiver um animal fazendo, um cachorro latindo, o intérprete só mostra que ele tá latindo do lado, mas ele não faz com a mesma intensidade da força do que aquele cachorro tá latindo. Então a gente olha pro cachorro pra ver se condiz, porque senão o intérprete deveria fazer com a mesma intensidade pra ter essa compreensão. E sobre a questão da janela de Libras na tela ou nos aplicativos? Você diz daquele aplicativo Sim. que sai da tela? Ou celular, ou... Ó, faz de novo. Ó, imagina eu aqui, assim, ó, olhando. Eu olho pra tela e tiro o olho do cinema. Eu tenho que ficar escolhendo, né? Tirando o olho do cinema mesmo, né? E também, às vezes, algumas imagens que aparecem, eu não sei se é o intérprete. Então, a tela sumindo, o intérprete sumindo ali, eu posso passear pela tela, né? O intérprete saiu da janelinha, eu posso estar passeando pela tela. Quando ele volta, eu consigo perceber ele. Eu não preciso ficar recorrendo sempre ao aplicativo trazendo do lado, né? Então, ou quando o intérprete está na janela, se não tem fala, ele não precisa ficar parado ali. Dá para tirar o intérprete e deixar só a cena correndo quando não tem fala. E alguns momentos ela ficava parada dentro da cena. Mas você gosta esse aqui? Ele falou, eu sou contra esse do aplicativo, né? Porque a janela... a abra da janela já foi um movimento contra isso. Parece que é uma exclusão, né? Porque você não quer o intérprete dentro da tela. Então, a legenda e também o intérprete, mas tirar completamente e colocar em outro dispositivo é totalmente excludente. Porque a estética não combina. Eu vibrando aqui. Em vez de inclusivos, né, faz o contrário. Não é inclusivo, exatamente, é isso. Muito bom. Isso é uma coisa que transcende muito a nossa possibilidade, né, como produtores, porque isso tem a ver com a legislação e também com a percepção do público, que tem um lado que, sim, você exclui, mas por outro lado, pode ser que isso mudasse se houvesse a janela de Libras presente na tela, mas a enorme maioria do público que frequenta cinemas não quer a Libra na tela. Então, isso por exemplo, as grandes streamings não usam Libras, sequer, nem opcional. Elas usam apenas a legenda. E isso já é mais barreira ainda. Então, como resolver isso de uma forma que o restante do público que não precisa daquele recurso não entenda que aquilo é um ruído, né, para ele. Assim, isso é uma discussão bastante complexa de se resolver, embora eu entenda legítimo. Eu acho... Deixa ele responder. Então, por exemplo, o Olhar de Cinema, né, também não aceitou em alguns filmes ser exibidos com legenda. A gente teve toda uma movimentação a partir disso. Então, por exemplo, tinha inglês, tinha filme com legenda, as pessoas podiam ter a opção de escolher em qual elas queriam frequentar. Então, eu acho que é possível fazer a inclusão e o público escolhe também os materiais. Isso que eu ia falar. Dá para ter duas sessões, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa trazer para o debate dos ouvintes, né? E não deixar só para os não ouvintes levantarem essa bandeira. Que é uma coisa que a gente precisa trazer, porque eles são uma parte grande da sociedade. Sim. Então, e a gente quer que eles adquiram a nossa arte, o nosso filme. Então, nada é feito nas sombras. Então, tudo a gente tem que trazer para a luz, para o debate.
E a gente tem que, eu acho que a gente, principalmente, tem que lutar por isso também. Mesmo que a gente receba vários nãos. Mas a gente tem que seguir. Isso é um movimento que recentemente a gente tem se atentado aqui, né, nessa sala de cinema. Porque para os filmes que a gente recebeu esse ano, do Cine Sesc, muitos deles têm a opção de legendas em português e tradução em libras também. Então, e a gente demorou um pouco para perceber porque não se falou, né? É um filme que estava ali na pasta e eu falei, nossa gente, mas por que tem 3 desse filme? E abri e aí percebi que tinha essas 3 opções diferentes. Então agora estamos cadastrando eles separadamente, porque eu posso só cadastrar o filme e colocar lá o cliquezinho de que tem libras. Mas a gente optou por fazer, justamente programar ele como o filme, suponhamos aqui, eu não lembro agora de cabeça um filme que a gente tenha, mas Os 80 Gigantes com descrição em libras, já no título, para as pessoas na chamada já saberem que essa sessão vai ser uma sessão acessível. Então acho que é bem importante realmente trazer debate, trazer a opção trazer essa opção para que as pessoas saibam realmente, né, de que a sessão vai ser essa e optarem, vão vir ou não vão vir nessa sessão. Qual teatro vocês vão? Novelas curitibanas. Vai dar tempo, tá A pertinho. próxima vez que eu encontrar vocês, Figurino, maquiagem. Vai dar tempo. a próxima vez que eu encontrar vocês, eu quero o meu símbolo. Sinal. Ok. Sinal. Meu sinal. Tchau pra você. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Eu quero só uma última coisinha. Eu quero agradecer, né, pelo convite, agradecer pelo filme e também dizer que dia 17 a gente também vai ter na Cinemateca, 5 horas, a exibição de um documentário que fala sobre a comunidade surda, né? Então, são 6 mulheres surdas falando desde crianças, mulheres adultas, mães, e falando sobre as suas trajetórias. Então, Seremos é muito ouvidas? interessante. Seremos ouvidos. Vai ter audiodescrição também. Tem? Tô fazendo. A gente estava preocupado pensando, vai ter, ou seremos ouvidas. Vai. Ok, muito Então, obrigada. eu quero convidar vocês para vocês irem, né, assistir. Vai ter vários artistas, produtores, várias pessoas, dramaturgos, várias pessoas roteiristas. E a gente pode trocar várias ideias e vai ser legal para vocês também conhecerem a cultura surda. Então, por favor, Obrigada. eu espero vocês lá, tá bom? Por favor, apareçam. São nossos convidados. Ok, Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tá, é sua vez agora. Eu só queria saber a correção, que agora quem ficou preocupado fui eu. Você é celular. 18 e 28. Você tá com o teu celular aí? Sim. Você não quer avisar o meu só que eu tô aqui e passar o endereço? Aham. Aí diga pra ele, não posso falar. Não, a É que gente eu também- tenho um compromisso às 8, mas ela é em Colombo. Não, a gente também não pode estender muito por causa do espaço, porque até Tem que desculpa ser ela. Ela rápido. tinha avisado que eles tinham que sair às 6, porque às 7 ela tem a apresentação e ela acabou falando em cima da sua fala, né? Mas é interessante a gente saber que tem filmes aqui com catálogo de acessibilidade, né? Que a gente está preocupado com esse tema também. Enfim, agora você falou menos, Dai. Eu que falei menos. Na verdade, assim, a minha preocupação sempre de uma audiodescrição muito bem feita é que para a pessoa cega, ela pode literalmente acabar com o filme. Um exemplo que eu tenho bem grande é o filme que ganhou o Oscar, né? O Ainda Estou Aqui. Nossa, é o melhor filme do mundo, é maravilhoso, é lindo. Ganhou até o Oscar. Ganhou até o Oscar, né? Então vamos assistir, né? E assim, eu saí do filme e falei, foi essa Coisa. que ganhou o Oscar? E os meus filhos ficaram incrédulos, assim, com a minha Percepção. Desaprovação. assim, do tipo, mãe, peraí, você assistiu o mesmo filme que a gente? Eu falei, eu acho que não. E nem de todo o Brasil, né? Porque do mundo, porque se ele ganhou o Oscar. Então, assim, ó, a descrição do filme foi horrível. Aquela cena que ela olha para as crianças não teve. A hora que troca da Fernanda Torres para Fernanda Montenegro não teve. Aí, o que isso tem a ver com o filme de vocês? É só para trazer o quanto a audiodescrição pode ajudar, né, a pessoa cega a entender, como pode ajudar a acabar literalmente com o filme. A gente está falando de um filme de família, a gente está falando de um filme triste, né, porém de garra, de força de vocês. E muitas vezes a descrição ficou seca. Foi isso que ficou, assim, ela ficou seca, ela ficou pontual. Todas as vezes que a Tadinha fala aqui, gente, me deixa louca quando eu vou assistir alguma coisa e daí aqui aonde, gente? Pelo amor de Deus. É Né? E a audiodescrição não diz. Ela, agora, porque a Raquel falou ali, eu acho que era
jornal, eu tinha imaginado que era fotos. Que ela fala, aqui o meu filho, aqui minha filha, aqui o fulano, aqui o ciclano. Mas aqui aonde? É um álbum? Sim. Vocês estão sentados na frente dela? O que, sabe? É no celular? É o que Aonde, é? Aonde estão? é? Aonde Quando vocês estão? estavam no ateliê, vocês estavam naquela sala com tela de projeção, vocês estavam ao ar livre, vocês estavam, né? Não dizia onde a gente nunca, estava. Nunca. Né? Em várias apresentações, que eu acredito que são essas cenas que a Raquel fala que é do, vamos dizer assim, do passado, eu ficava na dúvida se era o boneco que estava com vocês, se era vocês que estavam falando, se era o boneco que estava... Claro que o boneco não estava falando, né? Mas se vocês estavam falando pelo boneco, Sim. se vocês estavam com os bonecos ou não estavam com os bonecos. Então, assim, faltou muita coisa. De verdade, verdadeira, assim. Outra coisa que me chamou muita atenção, a pessoa escolheu falar assim, carregam os bonecos para o caminhão. Beleza, eu entendi que vocês pegaram um boneco e colocaram no caminhão. Aí, na hora que vocês estão no desfile, né, que eu entendi que era um desfile de escola de samba, correto? Sim. Sim. Ela diz a mesma coisa, eles carregam os bonecos. Aí eu fiquei pensando, eles estão levando Carrega os bonecos, como? eles estão com o boneco sobre os ombros. Que seria o correto de se colocar. Aonde estão esses, né? Porque se ela usou carregam lá pro caminhão e agora aqui na passarela, Carrega no vamos mesmo dizer assim, lugar. carrega. Então ficou faltando bastante, teve muita coisa. A nomenclatura que ela usou, não vou lembrar agora, das bochechas. Eu achei muito engraçado, eu dei até risada quando toquei a Raquel. Eu falei, gostei dessa terminologia, a gente nunca vai usar, né? São bochechas, né? Eu vou tentar lembrar da Não são rechonchudas, ela Antes usa... fosse rechonchudas, ela usa uma terminologia assim, né? A questão dos nomes, vocês já tinham dito os nomes antes, então assim, daí fica cansativo, porque fica assim, ó, o menino do cabelo loiro. O menino do cabelo loiro. Que era o Tristão. O menino do cabelo loiro. Não, era o teu irmão, Lucas. Era o Lucas. O Lucas é Aham. loiro? Segundo a audiodescrição, sim. O menino do cabelo loiro. E daí, assim, primeiro ela colocou assim, o menino de cabelo grande. Que era O Tristão. Não, o teu irmão... O Sebastião O pequeno. Sebastião. E daí depois ela usa o menino do cabelo longo. Ih, daí ficou fácil, né? É tudo mesmo menino, parece, né? E daí eu fiquei pensando assim, ó. Quando ela quis dizer grande, então ele é grande Ou é comprido? ou ele é comprido. Porque se primeiro ela usou grande e depois ela usou comprido, ela quis dizer que um é diferente do outro. Sim. Ou não, né? Uma Então, dúvida, o nome da personagem, da mãe da Helena, é Tadica. Aham. E você falou Tadinha. A audiodescrição. Não, Tatadica. Eu falei, Não, não joguei e falei porque errado. isso seria uma coisa muito Não, tipo, de refazer. Tatadica. Não, Tatadica. Não se Fique preocupe, tranquila. ela é tadinha pra várias pessoas. Não, pra mim ela é muito fortinha. De forte e de força, né? De Ela é garra. mesmo. E daí assim, né? E ela é uma mulher rechonchuda, Ela é. segundo a audiodescrição. Ela é uma Né? mulher Então, uma mulher rechonchuda, gostei disso. Isso a gente pode dar o ponto pra D. Uma mulher rechonchuda. Então, assim, faltou de verdade algumas coisas ali do dente, né? Muitas vezes ela deixou rolar momentos que vocês estavam juntos e daí tinha o barulho da lixa, mas não tinha descrição do que estava sendo lixado. Tinha o barulho, às vezes, da própria fogueira e não sei o que vocês estavam fazendo em volta da fogueira. Eu tinha deixado anotado várias coisas na minha cabeça, mas daí a gente foi trocando de assuntos aí. Então, assim, deu para entender. Talvez não compreender, mas entender deu. perfeito. Não foi a pior que você já viu, mas eu também não foi a melhor. Eu vou defender a Dai, porque a Dai participou do pré-lançamento no Passo, a gente estava lá. A gente fez a transmissão da audiodescrição também. Então a Dai estava no Passo e aí eu fui, né, complementando algumas coisas ali da audiodescrição. Ela falou isso, ela falou aquilo, né? Eu não consigo ficar com a boca fechada, né? E aí a gente foi conversando lá, mas hoje foi a exibição 100% da audiodescrição, sem a minha interferência, né? Sem a minha participação aqui no pé do ouvido, né, Dai? E quando fica uma janela muito grande sem fala, isso gera ansiedade na pessoa cega.
Às vezes quando eu tô trabalhando com a Raquel manda pra mim e fala, Raquel, pelo amor de Deus, aumenta a tua voz, faz alguma coisa aí, aumenta a frase, acha algum detalhe pra colocar. Porque vai gerando uma ansiedade na pessoa. Pensa ali, tava em silêncio, só o barulho da lixa. E eu, fala o que tá acontecendo. É um filme muito visual, né? Muito visual. Então faz muita falta mesmo. Visual, assim como Ainda Estou Aqui é um filme muito visual. As angústias são muito visuais. Sim. Então tem que trazer isso, é muito importante. E faltou muito detalhe, assim, detalhe das roupas, sabe? Dela trazer mesmo as roupas que os bonecos usam, a cor que o boneco usa. O chapéu assim, tem um colar assim. A que mais teve descrição foi a Marie, sim, porque dela tem me fugiu o nome agora. Não, cabelo azul. Ela não falou, fiquei sabendo que ela tem cabelo azul, porque a Raquel descreveu pra mim. Que ela tem um véu. Ela descreveu só o véu e uma saia. Pô, ela tem um colar de pérola, ela tem, né, aquelas pérolas aqui em volta. Então, assim, são coisas que faltou trazer isso, trazer esse... é um jacaré, mas é um jacaré. Puxa, é um jacaré. Entendeu? E o não jacaré falou que o jacaré era grandioso. gigante? E teve um momento que ele falou que o jacaré, e eu acho que tinha um urso grande também, né? É um macaco. Macaco. Isso. Mas assim, não trouxe nada assim, sabe? Pô, vocês estão com os bonecos aqui, então a gente ouvir uma descrição que não tem detalhe nenhum e depois pegar aqui e ver que é cheia de detalhe, que tem capa. Podia Sim, estar na porque pra gente que a gente está gravando, né, a gente trouxe para essa sessão as miniaturas dos gigantes que a Tadica fez para o projeto. Então eles estavam ali fora e houve um tateamento antes do filme, elas tatearam os bonecos, ou seja, elas já sabiam como que eles eram e aí eles puderam sentir falta de coisas que eles... Inclusive a Emília, que aparece, né, no filme, né, a que você tem aqui, a Emília também não é mencionada. A Emília não é mencionada. Nem o Pierrot. Que são os fantoches aparecem, de fios, né? Os bonecos de fios. Naqueles não são de fio. No são filme, de o AD tá fazendo na menção ao horário. Que tá dizendo que a gente está no fim do horário. Nós já queimamos Enfim, gente, eu quero agradecer muito. Para nós é muito útil tudo isso. A gente vai pensar daqui para frente como que a gente constrói as nossas acessibilidades, porque de fato, como eu coloquei ali para o colega, eu acho importante que ela não seja interpretativa, mas que ela seja afetiva. Sim, eu concordo com você. E eu acho que tem que encontrar o meio termo, que ela possa ser afetiva sem ser interpretativa, sem transcender a obra, mas também sem omitir informações que para a pessoa com deficiência fazem muita diferença. Sim, faz mesmo. Muito importante mesmo a sua percepção do filme todo. E que bom que tinha os bonecos para você, pelo menos. E ela usa os termos assim, que nem ela colocou, ele possui barba branca. Isso não é usado na audiodescrição, né? Ele tem pele branca com barba branca. Possui barba. A gente pode economizar tempo de fala para deixar também a gente ouvir o que vocês estão falando no filme, sabe? Perfeito. Então, algumas terminologias que a gente não usa, segundo a BNT, né? Não é eu ou a Raquel, é a BNT, não se é usado. E ela acabou usando por várias vezes. Certíssimo, gente. Legal. Muito obrigada. E a gente vai organizar para o ano que vem uma mostra acessível com 5 filmes nossos e a gente vai refazer algumas acessibilidades. Então a gente quer estar mais próximo de vocês daqui para frente para que a gente possa agregar alguma coisa da luta de vocês a essa mostra para que a gente possa ter isso na divulgação, né, já com antecedência. Então, tem tempo, para o segundo semestre do ano que vem, dá para a gente organizar de uma forma que seja útil, que a gente possa produzir peças que sejam úteis para que mude, a acessibilidade melhore. Porque as pessoas tenham verdadeiramente, né, o acesso que merece, né, como Libras, tem a linguagem que eles entendam, como audiodescrição. Não só úteis como proveitosas, né? Exatamente. Porque é um investimento, né? Para quem está fazendo filme, é um investimento a acessibilidade. Então, às vezes, vamos gastar dinheiro com o que vale a pena, né? Porque a gente sabe que não é um custo barato para o produtor, né? Tanto o filme quanto o teatro. A gente sabe que é um investimento, mas é importante que seja feito. Que seja feito um bom investimento, né? Já que é para fazer, porque todo mundo entenda. É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada a Sete também aqui por ter recebido a gente. Show.
Obrigada, Thay, também. Ai, a menina Adorei. perdeu um brinco, a intérprete.